Bom dia! Feliz sábado! Vocês estão animados hoje. Que bom, que bom. Bom, quem sou eu? Para quem não me conhece, o meu nome é Everton. Eu sou membro dessa igreja há mais de 20 anos. Então, 20. Acho que é mais de 30 mesmo. Anyway. De vez em quando eles me convidam para pregar. E ultimamente tem sido uma vez por ano. Significa que eu tive um ano para preparar esse sermão. E preparei ontem. Mas que bom que vocês estão aqui. Que Deus nos abençoe essa manhã. Vamos fazer uma pequena oração. Pai que estás nos céus, que o seu Espírito Santo esteja presente entre nós nesta manhã e para que o Senhor Jesus possa tocar o nosso coração, em nome dele pedimos. Amém. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Quem tem a Bíblia, abre a Bíblia. Quem tem o iPhone, abre o iPhone. Às vezes eles colocam o verso aqui, mas não precisa, viu, gente? Deixa mais fácil para vocês. Filipenses 2, 9 a 11. A Bíblia diz: Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Amém. Não há outro nome. Gostaria de começar nessa manhã fazendo uma pergunta. Você conhece o seu vizinho? Quão bem você pensa que conhece o seu vizinho? O meu vizinho, ele é italiano. O Tony. Italiano, né? E eu conheço o Tony, eu acho que há 20 anos. Não é mais ou menos isso, né, pai? Pois é. Exatamente. Exatamente. E foi por isso que eu fiz essa pergunta. Porque toda vez que eu vou mencionar o meu vizinho, eu falo, o Tony falou isso e isso. E o meu pai fala, Dino. Aí eu, rapaz, é mesmo, o Dino. E certa vez, eu estava lá em casa cortando uma árvore e o Dino me emprestou uma motosserra. Cortei a árvore, depois, ao entregar de volta, ele, pois é, Tony, muito obrigado, porque se não fosse você, eu ia ficar, sei lá, uma semana cortando essa árvore. Valeu, Tony. Aí ele falou, Dino. Aí ele, Dino, my name's Dino. Aí eu falei, nossa, que fora. Conheço o cara há 20 anos e não consigo. Até hoje, quando vem à mente o fulano, pensa, o Tony. Olha o Tony conversando. O Tony conversando ali. E você? O seu nome? Você já falou? Claro que já. Quando você fala o seu nome em voz alta, como é que você se sente? Vamos experimentar. Vou contar até 3. E todo mundo vai falar o seu nome em voz alta. Combinado? Vamos experimentar. 1, 2, 3. Everton. Estranho, né? Toda vez que eu falo o meu nome em voz alta, não sei vocês, mas eu me sinto um pouco estranho. Por quê? Bom, talvez seja porque eu nunca chamo por mim mesmo. Né? Quando é que isso acontece? Ninguém, acorda de manhã, ei, Everton, bom dia, dormiu bem? Isso é coisa de doido, ninguém faz isso, sabe? Por isso eu achei sempre estranho falar o meu nome em voz alta. Agora eu pergunto, o que os outros pensam ao ouvir o teu nome? Agora... Essa pergunta foi profunda, né? O que os outros pensam ao falar o teu nome? Quando alguém ouve o teu nome, imediatamente as pessoas lembrarão
o tipo de pessoa que você é. Sabiam disso? Por exemplo, o Fabiano tem um negocinho que ele fala, que é tipo assim, se eu disser pro Fabiano, eu fui lá naquele lugar, mas cheguei atrasado e estava fechado, ele vai olhar para mim e vai dizer, bem o teu tipinho, né? Bem o teu tipinho. Por quê? Porque o teu nome, sabe, vem à mente da pessoa que ouve, o tipo de pessoa que ela pensa que você é, e o que ela ouviu é o tipo de pessoa que você é. Provérbios capítulo 22, versículo 1, a Bíblia diz, vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Vale mais ter um bom nome do que riquezas. E apelidos? Você tem um apelido? Ao olhar aqui da frente, posso ver vários apelidos que tem aqui, né? Olha o Chico ali, né? O Rato. Né? Tu tem apelido, Rogério? Tá errado isso, velho, tá zoado. Um homem desse tamanho, o quê? Mozão, aê! É o Mozão. Tem o Fubá. Quem conhece o Fubá? Pois é. Você sabe que eu acredito que ainda tem gente que não sabe qual é o nome dele verdadeiro? É verdade. Tem o Baianinho, cadê o Baianinho? Aí, ó, o bicho tá conversando, Baianinho. Tem o Bebelindo, obrigado. Tem o Boca de Véia. Eu não vou dizer para vocês quem é o Boca de Véia, vou deixar vocês descobrir essa por vocês mesmos. Mas na minha família, toda família tem um cara desse. Um cara que é tipo campeão em botar apelido nos outros. E na minha família, esse campeão é o meu pai. O meu pai é... se você não conhece a pessoa, não conhece o nome da pessoa, mas você já viu a pessoa por 5 minutos, e o meu pai dizer, é o fulaninho de tal, quem? O pá. Você, nossa, é exatamente essa pessoa. E eu tive o privilégio de trabalhar com meu pai. Tipo, primeira semana, eu não conhecia o nome de ninguém, mas sabia exatamente de quem ele estava falando. Por quê? Lá onde a gente trabalhava, já mais de 20 anos atrás, tinha, por exemplo, a princesa. A princesa do patrão. É aquela que fica seguindo o patrão e tudo que ela fala o patrão faz. Tem a chatinha, não precisa nem explicar, que era chatinha. Deixa ela em paz, não pergunto nada para ela, não. Tem a chaminé de metalúrgica, porque ela fumava o dia inteiro. E quando meu pai falou, chaminé de metalúrgica, eu falei, nossa, sim, porque fumo o dia inteiro, dia e noite sem parar. Parece uma chaminé mesmo. E tinha vários outros. Tinha o F, por exemplo. O F só falava palavrão, sabe? O F era aquele australiano nato que falava com aquele sotaque australiano e ele metia a palavra F em tudo quanto é frase onde não tinha cabimento caber, ele conseguia caber. Aí meu pai apelidou ele de UF. Apelidos são interessantes. Eu fico pensando, como é que uma pessoa adquire um apelido? É uma coisa que é adquirido, sabe? Será que alguém pode dar um apelido para você próprio? Não sei. Eu sei que quando eu estava no colégio, tinha um rapaz que eu não lembro o nome dele. Ninguém lembra, só conheço ele pelo apelido agora. E ele descobriu que o tataravô do tataravô do tataravô do tataravô, que era tio de não sei quem, que era não sei quem, ou seja, ele descobriu que tinha descendência de Israel. Para quê? Porque o dia que ele descobriu isso, toda conversa com ele acabava no, sabia que eu tenho descendência de Israel? Meu sangue é judeu. Aí a galera falava, tá, legal.
Toda a conversa acabava nisso. O que aconteceu? O inevitável. O rapaz adquiriu um apelido. Qual era o apelido dele? Abraão. O Abraão. E o nosso querido amigo Abraão, eu acho que ele é uma das poucas pessoas que conseguiu adquirir um apelido em cima do apelido. Porque era assim, o fulaninho de tal, quem? O Abraão, o pai da fé. Ah, tá, tô ligado. E o dia que eu saí da escola, o Abraão, ou o rapaz, que eu não lembro o nome dele, ficou sendo conhecido como o pai da fé. O Abraão. Eu fui num funeral de um senhor... Doesn't matter who. E chegou um senhor bem idoso e foi conversar com meu pai. E ele disse assim, tu não és filho do Destrói? Aí o meu pai olhou assim, sou eu. Eu conheci teu pai, sabe? Eu pensei, nossa, que interessante, porque meu pai é lá da Ilha da Madeira. Como é que vem um senhor, sabe, daqui, conheceu o meu avô, que nem eu tinha conhecido, o Destrói. Quem é o Destrói? É o teu avô. Mas como assim? O meu avô era conhecido como o Destrói, sabe? E o meu pai é conhecido por muita gente como o filho do Destrói. E como é que o avô conseguiu o apelido? Eu perguntei, como é que o avô conseguiu o apelido de Destrói? Na época da guerra, eu pensei, opa, é uma história boa. Destrói, né? Na época da guerra, quando os soldados estavam voltando da guerra, o meu pai foi chutar Os soldados desceram todos do navio, meu pai foi chutar um negócio, a bota saiu voando, direto para a vitrine de uma loja, arrebentou aquilo tudo, destruiu aquilo tudo. Aí ficou, o João o Destrói. E hoje temos o João, o filho do Destrói. Mas sabe, a história, history, conta que tem muitas pessoas que hoje nós conhecemos, não apenas pelo seu nome, mas por aquilo que eles fizeram, ou o tipo de pessoa que as pessoas pensavam que essa pessoa era. Por exemplo, Alexandre o Grande. Certo? Todo mundo conhece Alexandre o Grande. Por quê? Grande conquistador. Ciro, rei da Pérsia, é conhecido como Ciro o Grande. O imperador da Rússia, em 1685, conhecido como Peter o Grande. Infelizmente, pessoas também são conhecidas por coisas que não são muito grandes. Por exemplo, o rei da França, em 1380, Charles, conhecido como Charles VI, o Louco. Por quê? Porque Charles, de vez em quando, passava por fases que ele andava pelo palácio e ele pensava que era lobo. E conta-se que ele passou por uma fase que ninguém podia tocar nele, porque ele tinha certeza que era feito de vidro. Aí o que aconteceu? Charles, o Louco. Tinha também o rei Luís, o Preguiçoso, por motivos óbvios. Tinha também o rei da Inglaterra, Ethelred, conhecido hoje como Ethelred, o Imprudente. Por quê? Porque ele não conseguia vencer a invasão dinamarquesa dos Vikings. Chegou a ponto que ele teve que abandonar a Inglaterra, fugir. Os que gostavam dele chamavam ele de Ethelred, o mal avisado. Porque não é imprudente, é mal avisado. Temos o rei Luís, o Gordo. E conta-se que o rei Luís, por causa de sua extrema corpulência, não conseguia montar o seu cavalo. Olha as coisas que as pessoas lembram. O rei Luís, sim, o gordo que não conseguia montar o cavalo. Tá. Temos também o rei Afonso VI de Portugal, conhecido como o Glutão Louco.
além de ser obeso, era doido. E dizem os bilhardeiros, sabe o que é um bilhardeiro? A irmã sabe, né? Um bilhardeiro é um fofoqueiro. É um fofoqueiro. Dizem os bilhardeiros que ele era tão gordo que o quarto onde ele dormia que estava afundado o chão. Aquilo era um palácio, né? Era de pedra. Obviamente, mentira. Por isso que é bilhardice. Mas só para você ver como a pessoa é conhecida, sabe? E essa pessoa já morreu faz mais de 1000 anos, mas é conhecido como Luiz o Preguiçoso, é não sei quem o gordo, é não sei quem o imprudente. A Bíblia. Nossa, se eu fosse mostrar para vocês apelidos na Bíblia, a gente ia ficar aqui até semana que vem. Porque a Bíblia está cheio de apelidos ou pessoas que são chamadas por outro nome, além do nome comum. Só Jesus tem mais de 200 apelidos. Sabiam? Jesus, o Salvador, o Cordeiro de Deus, Jesus, o bom pastor, o pão da vida, a palavra, príncipe da paz, a luz do mundo, rei dos reis, a rocha, e continua. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 1. Ela diz, um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. Vocês já tiveram um perfume finíssimo? Eu não sou de comprar perfume, mas uma vez eu estava passando num lugar, eu vi um perfume e eu comprei. Quando eu cheguei em casa, fui guardar o perfume, ele caiu no chão, com aquela, sabe o sprayzinho, a tampa, pum! Depois não funcionava o sprayzinho. Aí eu falei, nossa, e agora? Troquei, botei outro, não deu certo. Aí eu falei, já sei, vou pegar uma faca, vou tirar aquele negócio, aquele plastiquinho e vou usar assim, né? Na hora que eu fiz isso, arranquei, caiu no chão de novo, voou perfume para tudo quanto é lado, sobrou um pouquinho, aí eu guardei. Aí eu fiquei, 2 semanas sem usar, quando eu fui usar, tinha evaporado. Que derrota. Mas aquele perfume era bom. Aquele perfume era bom. Infelizmente não durou. Mas a Bíblia diz que um bom nome é melhor do que isso. Melhor do que qualquer perfume que você pode imaginar. Um perfume é uma coisa que chega perto de alguém, nossa, que cheiro bom. Você entra numa loja, nossa, que cheiro, que gostoso. Entra num carro que está limpinho, aquele cheiro, nossa, que gostoso, vamos dirigir um pouquinho mais. Eu acho interessante que as pessoas hoje em dia, é como se perderam o significado de um nome. Eu conheci uma pessoa que, vou ter um filho, legal, já pensou em nome? Sim, Matrix. Como assim? Por causa do filme. Ok, that's good for you. Mas às vezes eu penso que hoje, muitas pessoas são nomeadas até sem pensar. Sabe? Antigamente, um nome carregava consigo uma história. Por exemplo, lá na Paraíba, eles fazem um negócio que eu acho muito legal. Sabe que lá de dia é quente. Então, quando chega a tardezinha, sabe, começando a anoitecer, as pessoas pegam as cadeiras e colocam na calçada. E elas sentam lá na calçada para conversar. Sobre nada. Sobre a vida. Para bilhardar, às vezes. E quando eu namorava com a Patrícia, ela me levou para as tias dela, que ela tem um milhão de tias. E essa é a cena. A noitezinha, todo mundo sentado, umas cadeirinhas lá fora, conversando. Sabe? Aí eu cheguei lá e a Patrícia falou, esse é meu namorado. Aí uma senhora olhou para mim e falou assim, tu é filho de quem? E eu fiquei primeiro eu não entendi, vamos ser sinceros que eu primeiro não entendi. Aí ela repetiu, tu é filho de quem? E eu fiquei com aquela mesma cara, olhando assim, pensando,
Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Nunca ninguém, naquelas circunstâncias, tinha perguntado para mim, você é filho de quem? Para mim é uma pergunta óbvia. E eu fiquei assim, olhando para ela, e a Patrícia viu. E ela interrompeu e falou, ele não é daqui não. Aí ela, ele é de onde? Da Austrália. Isso é onde? Do outro lado do mundo. Meu filho, tão longe. Meu filho, para que tão longe? Por quê que ela perguntou se é filho de quem? Porque a pessoa quer saber qual é a sua história. Where did you come from? Who are you? Né? Ah, é o fulaninho quem? O filho do cicraninho que trabalha lá na padaria, do Zé. Ah, tá. O que eu deveria ter respondido olha, eu não sou daqui, mas eu sou filho do João Gonçalves, casado com a Anne, que é filho do Destrói. Né? Aí sim. Aí eu pergunto, por que aquelas conversas continuavam, até meia-noite e estão lá fora sentados na cadeirinha conversando? O Destrói, por que Destrói? Eita, lá vem a história. Ele da Madeira, como assim? Como é que o teu pai veio parar aqui no Brasil? Ixi, essa história continua para sempre. Um nome é muito importante. E hoje nós perdemos o valor dessa importância. Se o nome não fosse tão importante, não tivesse tanto significado, por que Deus faria questão de trocar nomes de algumas pessoas? Por exemplo, em Gênesis capítulo 17, versículo 4 e 5, a Bíblia diz, quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. O nome Abrão significava pai elevado. E Deus queria que todo mundo sabesse, até os dias de hoje, que existe só um pai elevado. E esse pai é Deus Pai. E Abraão significa pai de uma grande multidão, que é exatamente o que aconteceu, igual o rapaz lá, a genealogia do rapaz. Gênesis capítulo 32, 27 e 28, temos outro exemplo. Qual é o exemplo? E disse-lhe, qual é o teu nome? Ele disse, Jacó. Então disse, não te chamarás mais Jacó? De hoje em diante te chamarás Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com homens e prevalecestes. Por que mudar esse nome? Bom, Jacó significa aquele que suplanta, enfraquece o calcanhar. E isso é interessante, porque, para quem conhece a história, Jacó, ele era gêmeo, e o irmão dele nasceu primeiro. Só que ele não gostou disso, então ele saiu agarrando o calcanhar do irmão. Nasceu pegando o seu irmão gêmeo pelo calcanhar, roubou a primogenitura do seu irmão através de enganos, roubou a bênção do pai, que deveria ter sido de seu irmão Esaú. Agora, o nome Jacó foi mudado para Israel, que significa aquele que prevalece com Deus. Ou seja, que ele não desistiria de receber a bênção de Deus. Se Deus não tivesse mudado o nome de Jacó para Israel, se nós olhássemos para o mapa hoje, a gente ia ver lá, não sei o que, lá, o país de Jacó. Mas não, está o país de Israel. Se o nome não fosse tão importante, nós não teríamos hoje os 10 mandamentos. Teríamos os 9 mandamentos. A gente ia para a escola sabatina, as crianças iam para a escola sabatina e iam aprender, quando Moisés desceu do Monte Sinai com os 9 mandamentos escritos pelos dedos de Deus. Por quê? Porque o mandamento número 3 diz o seguinte, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Can you see how important the name is now? That's how important a name is. Aliás, um nome é tão importante. Quer ver como é importante? Apocalipse capítulo 2,
versículo 17. A Bíblia diz, ao vencedor quem? São as pessoas que estavam nessa terra, venceram, são salvas, vão para o céu. Chega lá no céu, ao vencedor lhe darei uma pedra branca com um novo nome. Um novo nome nela escrito. E conhecido apenas por aquele que o recebe. O nome é tão importante que quando você chegar no céu, você vai receber uma pedrinha branca com o teu nome, o teu novo nome. E aquele nome vai ser um nome que você vai ler e vai dizer, nossa, this is me, sabe? Tipo, eu vou mostrar para o Fabiano e o Fabiano vai dizer, bem o teu tipinho, esse nome. É você descrito, exatamente. 1 de João, capítulo 5, versículo 13. A Bíblia diz, eu escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que vocês têm a vida eterna. Quem tem a vida eterna? Aqueles que creem no nome do Filho de Deus. Quem é esse Filho de Deus? Jesus. Não há outro nome. Quando Jesus andou aqui nesta terra, ele transformou água em vinho. Let's think about that. Transformou água em vinho. Tipo, it's not bad. Depois ele curou um endemoniado. Curou até a sogra de Pedro. Acredita? Curou vários leprosos. Pessoas que nasceram sem poder andar, paralíticos. Foi lá, toma tua cama, vai e anda. Curou. Acalmou até a tempestade. Tempestades. Curou uma mulher que tinha fluxo de sangue, ressuscitou uma menina que estava morta, a filha de Jairo. Curou várias pessoas que estavam cegos. Curou um homem que era mudo, cego, e além de ser mudo e cego, estava endemoniado também. Multiplicou comida. Andou em cima do mar. Curou várias pessoas que eram surdos e gagos. Ressuscitou o seu amigo Lázaro da morte. Em Atos capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. Tem uma historiazinha lá que é muito interessante. Atos capítulo 3, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim, certo dia, Pedro e João, quem? Pedro e João. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, mais ou menos 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, quem? Um aleijado de nascença. Ele era colocado ali todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Versículo 3. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, olha para nós. Aí o homem já ficou animado, né? Vou receber uma esmola boa. Versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. E segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quem curou este homem? Foi Pedro? Foi João? Pedro e João respondem,
Porque quando aconteceu isso, começou a vir uma multidão. E a multidão perguntando, o que aconteceu? Nossa, esse homem, eu vejo ele aqui todos os dias, o que aconteceu? Versículo 16, Pedro responde, pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu essa saúde perfeita, como todos podem ver. Interessante esse versículo, porque Pedro diz, pela fé em nome de Jesus, o nome curou este homem. O nome tem poder ou não tem? O nome de Jesus curou este homem. E quanto a cada um de nós agora? O que o nome de Jesus representa para você? Para muitas pessoas, o nome de Jesus é apenas uma história. Uma história é um conto histórico que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, um homem que veio aqui e morreu na cruz. Mas é apenas uma história. É tipo como um conto de fadas. Como um gibi de super-heróis. Interessante, mas não passa de um conto de fadas. Para outros, o nome de Jesus já traz um pouco de temor e medo. Por quê? Porque eles sabem quem é esse Jesus, já estudaram sobre esse Jesus, já experimentaram a vida com esse Jesus, sabem que esse Jesus é o único caminho, mas prefiram andar nos seus próprios caminhos, em rebelião contra Deus, brincando com a própria vida. Para outros, o nome de Jesus é melhor do que o bom perfume. Sabe? Eles ouviram lá o nome de Jesus pela primeira vez. Sabe quando foi a primeira vez que eu descobri quem era Jesus? Eu tinha 9 anos de idade. Yep. Sim, eu tinha ido para a igreja, de vez em quando eu via umas imagens assim, e pensava, quem é aquele homem? Né? Eu entrava aqui e saía aqui, sei lá. Mas com 9 anos de idade, o meu tio, eu passei 2, 3 vezes do Brasil, e o meu tio, todas as noites, ele me contava uma história. O que eu não sabia naquela época, que hoje eu sei, é que o que meu tio fez, ele foi assim, no princípio criou Deus, e depois teve Adão e Eva, depois foram expulsos, depois o dilúvio, e a história, e todo dia ele contava um pedacinho da mesma história, e foi indo, até no final dos 3 meses, chegou lá em Jesus. E eu já estava, o que vai acontecer? Quem é esse Jesus? Depois ele morreu. E eu fiquei, mas essa história não faz sentido. Essa história não faz sentido nenhum. Esse homem não merece morrer. Depois ele disse, pois ele morreu, esse homem, ele existe. E ele morreu por você. Cara, eu fiquei com aquilo na cabeça um maior tempão, até finalmente entender que era Deus que estava me chamando para aceitar esse nome na minha vida. Mas para muitos o nome de Jesus é assim. Aí depois eles começam a frequentar a igreja. E as decisões que eles tomam é de acordo com a Bíblia, de acordo com o que esse Jesus quer para eles. Depois eles começam a conversar menos com este tal Jesus. Começam a passar menos tempo em oração. Depois eles já ouviram essas histórias tantas vezes que a história começa a perder o seu brilho. Depois eles passam a vir para a igreja, mas Jesus já perdeu o seu valor. De alguma forma, com o tempo, perdemos o nosso zelo por ele. Já não tem o mesmo efeito que costumava ter. Jesus ainda está lá conosco, mas a maioria das vezes nós preferimos ignorá-lo. Parte do problema
hoje é que nós queremos um Jesus parcial. O que eu quero dizer com isso? Eu gosto do Jesus Salvador, que veio para me salvar, veio para me resgatar. Mas às vezes eu não quero o Jesus o Mestre. Eu aplaudo Jesus o servo, que cura as pessoas. Mas às vezes o Jesus, o rei, eu prefiro resistir. Dá-me Jesus, o presente do céu, mas Jesus, o capitão da minha vida? Espera aí. Eu quero o Jesus que diz, eu perdoo os teus pecados. Mas às vezes eu não gosto do Jesus que ordena, vai, não peques mais. Eu não sei quem você é, na realidade. Nem as pessoas mais próximas de você sabem realmente quem você é. O que passa na sua mente, os anseios do seu coração. Ninguém sabe. Mas Jesus sabe. Ele conhece você melhor do que você mesmo. Conhece o teu passado, conhece as dificuldades que você já teve até chegar aqui hoje. Conhece os problemas que você está passando hoje. Conhece os sentimentos mais profundos do teu coração. A saudade que bate no peito, às vezes. Jesus conhece. Conhece os teus fracassos. Conhece todas aquelas promessas que foram quebradas. Conhece tudo sobre você. Por que você está aqui hoje? Hoje você está aqui para que você saiba que o nome de Jesus tem poder. Para quê? Poder para te resgatar, poder para te salvar, poder para confortar o seu coração, poder para te fazer tomar aquela decisão certa de acordo com a vontade de Deus, poder para te perdoar os teus pecados, poder para te dar forças nesse caminho. O nome de Jesus tem poder. Sabe, quando Pedro e João disseram para aquele homem, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus, levanta-te e anda. Depois eles explicaram, foi o nome de Jesus que curou esta pessoa. No mesmo discurso, eles disseram, tá vendo? Foi o nome de Jesus que curou esta pessoa. No versículo 19 e 20, eles continuam dizendo, então, arrependam-se, pois, voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. Para quê? Nos arrepender? Para que venham tempos de descanso. Deus conhece a ansiedade no seu coração. Deus conhece as suas preocupações. E Deus quer te dar descanso. E o seu nome tem poder para fazer isso. Em João capítulo 21, versículo 18 a 22, Jesus já tinha sido crucificado. E ele ainda passou algum tempo, ressuscitou e passou algum tempo com os discípulos. Chegou certo momento que ele estava conversando com Pedro. E Pedro fazendo algumas perguntas, e Jesus falou para Pedro, no versículo 18, digo-lhe a verdade, quando você era jovem, você se vestia, ia para onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e outra pessoa te vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Versículo 19, Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então disse, siga-me. Como é que Pedro morreu? Crucificado. E Pedro entendeu isso. E Pedro pensando nisso, nossa, é isso que vai acontecer comigo, eu vou seguir Jesus. E Pedro olhou assim, ele viu João, sabe? E Pedro olhou para João assim, depois virou para Jesus e ele disse assim,
Senhor, e quanto a ele? E ele? E Jesus respondeu, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Siga-me você. Eu olho para isso, a primeira vez, e falei, nossa, que grosso. Né? O que importa se eu quero que ele viva? Sabe? Siga-me você. Mas logo eu entendi que Deus tinha falado para Pedro, Pedro, este é o plano que eu tenho para a sua vida. É este. O plano que eu tenho para João não é o teu plano. O plano para João é diferente. Então, por que às vezes a gente fica nos comparando com os outros? Ah, mas aquele conseguiu tudo com facilidade, e eu estou fazendo assim, Senhor, e por que está acontecendo isso comigo? O teu plano é esse. O que você precisa para a tua salvação é o plano que Deus tem para você. E o que você precisa para ser salvo não é a mesma coisa que o seu irmão precisa para ser salvo. Deus tem um plano para você. E se você se segurar ao nome de Jesus, não há razão nenhuma por que você não pode cumprir esse plano. Esse plano é o plano que te dá descanso. Em João capítulo 1, versículo 1 e 12, a Bíblia diz, ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, ele deu-lhes o direito de tornarem filhos de Deus. Quem? Aos que creram em seu nome. Esta manhã a mensagem é simples. Deus te conhece, sabe tudo de você, tem um plano para você, e a única coisa que você precisa fazer é clamar pelo seu nome. Essa é a minha oração. Amém.